Companheiros, como eu disse no último vídeo, tá? Estou agora na página 26, tá? E vou até a página 30 para vocês do telecurso. Hoje é 25 de abril. Hoje é feriado, Dia do Trabalhador, tá, gente? Uma homenagem a todos os trabalhadores do Brasil que trabalham aí, não importa sua profissão, o local que seja, você contribui para nosso país crescer, tá, gente? Muito obrigado a todos vocês que trabalham e que buscam um pão de cada dia e a cada dia buscar uma melhora para sua família e para todo mundo ao seu redor. Parabéns aos trabalhadores do Brasil. Pronto, gente. Já fiz o comercial, agora eu vou para a matéria. Para o sentenciado fica preso além do tempo indicado, a sentença do artigo ZV é que fica o que o provisoriamente preso depois vem ser observível. Gente, eu li errado, tá? Como o processo civil são intimados em relações a que defendem a existência da unidade processual. Isto é, o único processo para os dois ramos de direito com dada a existência da instituição afim ação jurídica recurso e pelo fato de terem a mesma finalidade de composição de listígios, mas apenas desse corrente unitária continua vigorando a dualidade processual, dados como ponto divergentes como interesse das partes, composição da litígio, a hierarquia de provas, os interesses públicos e privados, a predominância da verdade, da forma ou real e etc. Com direitos processuais entrosados no campo de falência do estabelecimento variam figura-se delituosa. Com os direitos internacionais também, como muito contato de tratados e convenção rotatórias e humanitárias diplomáticas, a homologação de sentenças estrangeiras, extradição. Verifica-se dessa maneira que o processo penal de diversão em ramos de direito do princípio de constituição que é aliás fundamental no primeiro, a origem dos demais ramos a tais importâncias de competência jurídica. Ciência auxiliar. Varia até auxiliação serve aos fins do processo de fornecimento de elementos indisponíveis à apuração dos fatos determinados na autoridade. Mediação legal da elaboração de laudos são invariados nos esclarecimentos de certos fatos. Devem ser relembrados, mas infrações que deixam vestígios tornem-se indisponível o exame de corpo de direito direto ou indireto. O psiquiatra forense nos exames de insanidade mental e psicológica, a psicologia jurídica na avaliação dos motivos dos crimes e provas, testemunhas trata-se de uma ciência indispensável ao juiz que pretende bem avaliar os fatos. A polícia científica não é só identificar os responsáveis, mas também elaborar laudos de matéria apreendidos para determinar sua natureza. A antoscopia também auxilia na identificação de pessoas irreconhecíveis. Arcada dentária. A estática criminal fornece elementos a respeito de números de crimes mais comuns e aqueles que se tornam dispensáveis pelo uso e costumes. Formas de processo. Conciliação assim o mestre Hélio Tanquin. O processo penal se apressume através da história sob
três formas diferentes conhecidas pelos nomes acustória, inquisitória e mista. Na forma acustória, a forma de acusar, defender e julgar são atribuídos ao órgão diferentes. Acusado, defensor e juiz. A absoluta tem a acusação porque é feita pelo ofendido, seus parentes ou qualquer do povo. No inquisitório, três funções são exercidas pelo mesmo órgão. O inquérito deve ser espontaneamente superior às falhas de defesa. Não há contraditória escrita e secreto. No misto existem mais combinações de duas formas inquisitórias e acusatórias. Ô Patinho, meu, não fica na frente não, o povo quer ver o vídeo. Ah tá. Isso, fica assim. O nosso sistema segue mais ou menos a forma mista que o inquérito, sendo inquisitado, escrito e sigiloso, introdução contraditória e república. Como salienta o professor Canudo Mendes, quanto dois princípios inquisitivos e acusatórios interferem-se no campo do processo, são mistos o processo mais civis mais mistos que predominam o poder aquisitivo do juiz que prevalece meios de atingir a verdade real. O poder inquisitivo do magistrado sobre a facultação da contraditória das partes. O nosso sistema adotado o inquérito policial com fase inquisitória para coletar de elementos servirão de base para denunciar ou queixar o processo contraditório na fase judiciária, em que as partes devem ser amplitude de defesa e tratamento aclitário sob pena de nulidade processual. Estamos caminhando para um processo formal que a totação de juizado de penas causadas na esfera civil e juizado da infração de pequenos potencial ofensivo, que melhor determina teria se fosse juizado de pequenas infrações, limitando-se às contravenções do crime punido até um ano de detenção. A ação não haverá muita formalidade com o objeto de denomizar mais a distribuição da justiça. Presunção de processo. A condição legítima e justificação do processo são chamados de processos processuais. Ixi, gente. Ô Patinho, você esqueceu de pôr a Tata 1 quilo de queijão, você fala. Sabe o que você fala, Patinho? Você fala assim: 1 quilo de queijão, e você conhece quem? Sei lá, eu sou um patinho também, irmão. Quando ele disse 1 quilo, a ficha caiu. Pronto, Patinho. O juiz é obrigado a examinar a constituição válida em relação processual e depois a possibilidade de se materializar tratação de decidir pelo mérito que pressupõe a existência das condições da ação. Pressupondo o processo, são requisitos necessários a existência de uma relação processual válida. Se faltar alguns dos pressupostos, o juiz deverá pôr termos ao processo, caso não possa suprir a nulidade e irregularidade. O primeiro pressuposto
Pressuposto é a existência de um órgão inviabilizado, jurisdição. Trata-se de aplicação do princípio da juiz natural, vista a relação processual válida não se formaliza sem a atuação de um órgão do poder judiciário. O segundo pressuposto é o de que seu órgão são objetivamente competentes para a causa e subjetivamente capazes de julgá-la, refere-se não a só uma competência absoluta e relativa do juiz, isto é, a competência atribuída de fórum, como também a capacidade de subjetiva do órgão judiciário, ou seja, a ausência de impedimentos e de suspeição. O terceiro pressuposto é a legalidade do processo legislativo ao presumo. Trata-se da capacidade processual das partes. Pode o ofendido, embora menos de 21 anos, exercer o direito de requerer consequências de representação independente da assistência paterna, caso já tenha completado 18 anos, e uma extinção de regras de incapacidade civil, pois admite que o maior de 18 anos de idade possa estar em juízo no RT 602/787. A parte pode ser titular de direitos, mas não tem legitimidade para o processo. Assim, o menor de 18 anos, embora titular de direitos, não possa ingressar no processo por ser intermediário de seu representante legal, pois lhe falta a capacidade processual, mas na esfera penal adquirir a capacidade processual ou completar 18. Somente satisfeito ao pressuposto processuais é nascer a relação processual. Seu desenvolvimento depende ainda do exame de condições de ação que, como pressuposto, são requisitos a serem apreciados para decidir a prescrição que é o mérito através da prestação jurisdicional, pondo o fim ao litígio. Os pressupostos processuais são de duas classes: subjetivo, respeitante ao juiz e às partes, e objetivo, referente ao processo, que pode ser extransecos ou extraínsecos, como lespidência, conjugamento inexistente ou nulidade da citação inipídica da iniciativa. Quadro sintético: relação de direitos condicionais, condição tida na dinâmica do Poder Judiciário, página, artigo 92, princípio do juiz natural, artigo 5, 3, princípio da reserva legal, artigo 5, direito de liberdade, artigo 5, princípio da liberdade, artigo 5, plenitude da defesa contraditória, artigo 5, retroatividade do beneficiário, instituição de júri, artigo 5, instituição de habeas corpus, instituição de habeas datas, direitos de silêncio, princípio da inocência, direito de identificação de pessoa que efetuou a prisão, não subordinação à identificação criminal do artigo, respeito à pessoa presa, direito de petição, princípios da individualização da pena, pena do processo penal e suas relações com outras disciplinas, observação, relação com o direito penal, relação com o direito civil, relação com o processo civil, relação com o direito comercial, o processo da vida e direito à pena de instituição a fim de influência de sentença penal na esfera civil, reparos a danos prejudiciais, teorias de unidade processual, instituição a fim, crimes ou fim lá falimentares. Então, os processos dependem de suas relações com outras disciplinas, relações dos direitos
direitos internacionais, relações com os direitos administrativos, ciências auxiliares, pressupostos processuais objetivos, pressupostos processuais adjetivos, formas de processo, tratamento e convenção, rogatória e imunidade diplomática, homologação da sentença estrangeira, extradição, organização judiciária, extradição da pena, medicina legal, psiquiatria forense, psicologia judiciária, polícia judiciária, odontoscopia, estatística criminal, órgão de investigação da jurisdição, órgão de competência objetiva e subjetiva capaz, legítima e processual, litispendência, coisa julgada, na nubilidade citada, ineptência do início, acusatória, inquisitória e mista. Ó, pronto, gente. A gente já chegou aqui, ó, na página 30. Olha, pra vocês verem. Ó, 30, tá vendo? Ó, a gente chegou na página 30, beleza? Vamos parar por aqui o vídeo, beleza? E já era. E eu só vou marcar a data da gente aqui rapidinho, pra saber o dia que foi feita a leitura, porque depois é mais fácil pra eu lembrar. E eu vou falar uma coisa. Bye, bye.